6 anos após um acidente, um homem acusado de atropelar uma família é condenado. À época, o suspeito não tinha habilitação e estava dirigindo embriagado. Acompanhe, 6 anos depois. Quais as consequências? Reportagem aqui para a tela. Em frente à casa onde morava com a esposa, Valdete Carvalho dos Santos, que morreu a caminho do hospital, o motorista Samuel dos Santos, que juntamente com um dos filhos também ficou bastante ferido, mostra onde aconteceu a tragédia. Rua Vila Nova, bairro Bela Vista. Era dia 3 de abril de 2016, quando um carro em alta velocidade desceu pela rua e acabou colhendo a família que estava aqui sobre a calçada. Estava o esposo, a mulher que acabou falecendo na hora e os filhos. Eram 5 filhos. Todos estavam aqui conversando e, segundo o Samuel, que sobreviveu, a noite estava clara porque era noite de luar. E eles estavam comemorando um sábado em família, quando um homem dirigindo embriagado acabou com o sonho da família inteira. 6 anos depois, ao lado da filha mais nova, que à época tinha apenas 3 anos de idade e nem lembra da mãe, Samuel disse que respira aliviado, porque justiça foi feita. A gente fica aliviado, né? Porque foi feito, porque a gente passou por isso, teve que passar por isso e criar os filhos sozinho, a perca, né? Então é tão bom que a justiça foi feita, né? A gente se sente até aliviado, assim, que conseguimos, né? A fazer que a justiça entenda, né? Que não é assim, né? Que as pessoas saiam assim e fiquem por disque, né? Não paguem o que cometeu, né? O crime que fez, a pessoa tem que pagar, né? Então a gente se sente muito aliviado, né, no momento. O motorista responsável pelo acidente, Luiz Martins, que foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina e levado ao Tribunal do Júri, foi condenado a 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão pela comarca de Gaspar. Quando eu cheguei na cidade de Gaspar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer o quê? Fui lá no local dos fatos, para ver aquela situação, por não ser da cidade. E eu tive uma noção de mais ou menos o que aconteceu, o que poderia acontecer. A tese da defesa foi a culpa consciente, que está consagrada lá no Código Penal, no artigo 18, especificamente no inciso 1, que diz mais ou menos assim: quando o crime é doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o resultado. Aí é que está o grande embrólio deste determinado artigo. Por quê? Porque mesmo assumindo o risco, ele não deseja que o acidente aconteça. Por quê? Porque ele tem total confiança do que aquilo não vai acontecer. Então, esse é o grande detalhe desse artigo. Uma outra situação, né, foi a condenação dele, em que pese ele teve uma condenação de 7 anos, 2 meses de reclusão, né, e também de proibição de tirar a carteira de motorista. Então essa foi a tese defensiva, né? Eu já conversei com o meu cliente, ele não tem interesse de recorrer da decisão. Para um dos sobreviventes, uma irresponsabilidade que quase acabou com o sonho da família. Sim, a gente já tinha uma família, já tudo. E daí a gente ficou sem chão, né? Só deu força de a gente prosseguir por causa dos filhos, né? Olhando para eles ali, a gente conseguiu dar a volta, né? Que não tivesse eles, assim, a gente ficava até meio... não sabia o que fazer, né? Então no momento a gente conseguiu, pegou força, tirou força, algo que não tinha, e olhando para eles que a gente tinha que prosseguir, né? E conseguimos, temos batalhando, né? 6 anos depois, a justiça tarda, mas não falha. Só que tem um detalhe. Não traz de volta aquela que era mãe de família e esposa. Numa atitude irresponsável, eu não me canso de usar essa palavra, irresponsabilidade, porque é só assim que acontece imprudência e irresponsabilidade que acontece acidente. Imagina o senhor e a senhora na sua casa perdendo alguém que o senhor ama tanto, numa atitude irresponsável de um condutor de uma moto, de um carro, enfim, de um caminhão, de um veículo. Essas meninas aí, tem a filha da menina, nem lembro da minha mãe direito. Tadinha, né?